Mas está aqui do lado um jornalista que também passou por tudo isso, mas que vem falar de um assunto que continua sendo fascinante e nós estamos beirando a data do 11 de setembro. Eu vou conversar com o Geneton Moraes Neto. Venha para cá. Você sabe que eu sou seu fã, aquela coisa incondicional. Obrigado, obrigado. Eu não perco as tuas entrevistas mesmo. Obrigado. Fico lá assistindo, babando. E uma das coisas que eu acho mais fascinantes é a maneira totalmente informal que você tem de fazer as entrevistas. Acho sensacional. Muito obrigado. De verdade. E agora você fez uma série, né, sobre os 10 anos dos atentados de 11 de setembro. Como é que foram essas entrevistas? Você chegou a gravar no Pentágono? Bom, a Globo News preparou uma série de programas especiais para marcar os 10 anos do 11 de setembro. Então, a parte que me coube nessa programação especial foi viajar aos Estados Unidos e a gente gravou 11 entrevistas, vão para o ar de 3 a 10 de setembro, agora, de sábado a sábado, antes que eu esqueça, às 8h05 da noite, com reprise à 00h30. E eu acho que o personagem mais fascinante, na verdade, que um dos mais que a gente encontrou lá, foi um soldado que virou pacifista. E uma das consequências do 11 de setembro é que os Estados Unidos, houve a intervenção americana, a invasão americana no Iraque, e esse soldado foi um dos soldados americanos que foram deslocados para o Iraque, e ele viveu um drama, por isso que eu acho que foi fascinante jornalisticamente também, porque ele viveu um drama humano, que é o seguinte: ele mora no estado do Kansas. Ele disse que levou a vida, a formação dele, tipicamente americana. Quer dizer, ele disse: eu cresci vendo filmes de Rambo, eu gostava de filmes de guerra, filmes de violência. E quando eu fui para o Iraque, ele diz, eu pensei que ia encontrar um país cheio de terroristas. Ele disse até a melhor frase da entrevista, ele disse o seguinte: quando eu cheguei lá, eu vi que terrorista era a gente. Por que aconteceu essa reviravolta extraordinária? Que ele foi personagem, foi por puro acaso, ele foi personagem de um drama que mudou a vida dele, né? Houve um bombardeio lá, o helicóptero do exército americano bombardeou, eles dizem que eram uns insurgentes, como se chama, né? Realmente havia entre eles, pelo menos um deles estava armado, mas entre eles havia funcionários de uma agência de notícias, foram mortos. O bombardeio, a gente tem até imagens, eu acho aí. Vamos mostrar a vamos, imagem, então é melhor porque é impressionante. Vamos lá, por favor. A ordem para atirar não demora. Um homem que passava pelo lugar numa van se aproxima da cena para socorrer os feridos. Lá do alto, o helicóptero abre fogo novamente contra a van. Quando se aproxima da van em busca de combatentes, um soldado americano descobre que há 2 crianças dentro do carro, uma menina de 5 anos e um menino de 10. O encontro inesperado com as crianças mudaria radicalmente a vida do soldado. O que terá acontecido com o soldado que, em meio a uma operação de guerra, tentou salvar crianças? Yeah, I got yelled at. I got told that I needed to quit worrying about these motherfucking children. I was kind of laughed at by others, saying that I was soft. I was like a woman who was caring for the children, and there was other soldiers who told me, oh, if I was up there at the van, I would have just put a bullet in their head because they're future terrorists. É impressionante o que a guerra faz com as pessoas, né? Mas aí ele mudou para melhor, né? Pois é, mas você sabe que uma semana depois, 15 dias depois do atentado, eu estive em Nova York. E era impressionante a mudança das pessoas. As pessoas tinham se conscientizado do que era o terror.
quer dizer, estavam absolutamente dóceis, fraternos. E depois, com o negócio com essa ideia do Bush de que no Iraque tinha armas de destruição, né? Aí você começa. É impressionante como a propaganda realmente faz a cabeça das pessoas. Então você começa a mudar, dizer, poxa, então vamos lá mesmo. Não tem... Apesar de, na época, terem vários americanos que não acreditavam nisso, né? Que diziam, não tem nada a ver. Mas, enfim, voltando... Mas no trecho dessa entrevista aí, que foi até um momento forte, ele diz, hoje é o seguinte, esse soldado virou um pacifista, hoje ele pertence a uma organização chamada Veteranos contra a Guerra do Iraque, e foi através dessa associação que eu consegui contato com ele, né? Hoje, com a internet, você acabou uma coisa que antigamente chamava de privacidade, né? Se você souber os caminhos ali, você encontra o telefone da casa do quem você quiser. E há serviços, até que são pouco conhecidos, mas há serviços na internet em que você paga uma coisa irrisória. Precisa ter paciência para descobrir o caminho, né? E você descobre, por exemplo, pagando... Eu fazia isso em casa, às vezes de madrugada, pagava com cartão de crédito. Você dá o seu número do cartão de crédito e aparece lá. Quando o cara não tem um nome na lista telefônica, aparece, em troca, às vezes, de $1. Aparece o nome do cara, o telefone da casa dele, de lado, os vizinhos, o nome dos vizinhos, o nome dos parentes e tal. Bom, eu consegui o contato com esse soldado, ele disse que como era a primeira vez que ele ia falar para o Brasil, ele aceitaria dar a entrevista, e eu fui até lá fazer. E há um momento forte da entrevista, é que primeiro é interessante, esse programa vai ter inclusive a duração, o dobro do normal, porque a entrevista é muito forte, você vê a mudança que aconteceu com o soldado. Ele disse que quando chegou lá no Iraque, achou que era o justiceiro Rambo, literalmente. Depois ele viu que não era nada disso e quando voltou para os Estados Unidos, ele pegou aquele estresse pós-traumático, né? Ele teve problemas sérios e tal. Hoje ele faz campanha contra e é inacreditável é o seguinte, essas imagens que a gente viu agora, que são fortíssimas, né? Como é que isso vazou? Obviamente o exército americano não iria divulgar nunca essas imagens por conta própria. Um outro soldado, na melhor das boas intenções e até por ingenuidade, era um rapaz de 20 anos, ele vazou essas imagens para o Wikileaks. Isso já tem 12 milhões de acessos no YouTube. Então, imediatamente ele foi identificado, o exército americano identificou que ele foi a fonte do vazamento, ele está preso, ele foi preso no Iraque, né? Depois foi transferido para o Kuwait, hoje está preso incomunicável numa prisão americana, vai ser julgado em breve. Está havendo um abaixo-assinado mundial contra a punição a ele. Eu acho inacreditável como isso está tendo pouca repercussão, né? O nome dele é Bradley Manning, o soldado que vazou. E conseguiram localizar um e-mail dele em que ele genuinamente diz o seguinte, eu vou vazar essas imagens porque eu quero ver se provoca um debate mundial sobre o Iraque. De certa maneira ele provocou porque a gente não estaria aqui falando sobre isso se não fosse ele. Mas é inacreditável a pouca repercussão, né? Você sabe também, acho, o porquê da pouca repercussão? É porque pelas imagens você vê que parece um videogame. É como se fossem umas pessoas, come on! Duas pessoas jogando videogame. Tem um que correu para lá, pega aquele lá, volta aqui. Ficou tão banalizado. Eu já tinha visto uma cena noturna de uma operação militar. Não sei se você deve ter visto também. Eles arrumam uma porta, é essa? Não, é uma que para um caminhão, aí eles atiram, um cara consegue, larga uma metralhadora. Realmente, era uma facção contra os americanos. Sai correndo pelo campo, o cara diz, tem um que escapou ali no campo, pega aquele lá, pega, aí, e com essa diferença mesmo do tempo em que dispara até atingir, né? Aí o cara cai, aí quando eles vão indo embora, diz assim, tem um que se escondeu embaixo do caminhão, aí volta e explode o caminhão, mas o caminhão vira farinha, e você olhando, você tem a mesma sensação, você diz, é um videogame. É um videogame. Aí tem gente que diz assim, isso aí não, isso é falso. Agora, as imagens, o que eu estou dizendo que a pouca repercussão não foram... As imagens até que tiveram uma repercussão forte. Cada vez que passa, a gente fica impressionado. Eu acho que o que está tendo pouca repercussão é essa campanha mundial pela libertação desse soldado que está preso. Há um abaixo-assinado, se você quem está na internet. Aliás, eu dei uma olhada, brasileiros até, poucos, mas alguns brasileiros assinaram. E tem até uma coisa bonita na página, que é bradleymanning.org. Bradley, B-R-A-D-L-E-Y, Manning é M-A-N-N-I-N-G.org.
Vê se entra, pra gente ver. E o interessante é o seguinte, a campanha que eles estão fazendo é o seguinte, você tira uma foto sua, tá aí. Tá lá. Rapidez e eficiência, hein? Olha lá, você tira uma foto com escrito, eu sou o Bradley Manning, e posta no site. Então você tem bebês, crianças e tal, com essa campanha, tá aí, ó. A campanha é para mostrar que você divulgar imagens como essa, isso não pode ser considerado crime. É até um pouco de ingenuidade, porque realmente ele cometeu alguns crimes militares, né? De você divulgar uma imagem dessa, oficialmente você não pode, mas ele teve boas intenções, pelo menos. A ingenuidade talvez achar que não vai acontecer nada com ele. Estão achando que ele pode ser condenado a 50 anos de prisão, o que eu acho completamente... Isso aí não, claro exagero, que né? não deve acontecer. Não, mas ele vai ser condenado, provavelmente. Pode ser condenado, pode ser inclusive o negócio de ser, como é que se diz, ser expulso do exército... mas eu acho aquele dishonorable discharge, né? Agora, a comunidade de Hollywood, por exemplo, que se envolve em tanta coisa, não se envolveu nisso? Eu até procurei ver quem são os nomes. Não vi muitos nomes famosos lá, não, sinceramente. Nenhum desses grandes nomes. Sean Penn, que teve no local. Eu acho que ele provavelmente vai apoiar esse soldado, mas pelo menos no abaixo-assinado eu não vi. Eu acho que isso, o fato de ter pouca repercussão, essa campanha mundial que estão fazendo pela libertação desse soldado, ou pelo menos pela não punição dele, eu acho que é um sintoma dos tempos que a gente vive hoje, que é um tempo meio despolitizado, né? Eu acho que essa despolitização que aconteceu, nos anos 60 e 70, houve um caso parecidíssimo com esse. Aliás, ele apareceu ali ainda agora numa daquelas imagens, segurando, eu era Bradley Manning, que aquele Daniel Ellsberg, não sei se você se lembra, ele divulgou documentos secretos do Pentágono. Eu lembro. Denunciando absurdos cometidos no Vietnã pelo exército americano. Então foi um caso muito parecido, ele foi processado, só que naquele tempo... E foi feito filme, inclusive. Houve uma repercussão mundial, passeatas pela libertação, e hoje está lá, o site, hoje a repercussão está muito menor. Eu acho que aquela coisa, não quero ser apocalíptico aqui, mas parece que a gente está vivendo tempos medíocres, né? Essa falta das pessoas de se mobilizar para soltar, fica essa coisa despolitizada, que dá nisso. Você viu um documentário sobre a Guerra do Vietnã chamado, claro que deve ter visto, Corações e Mentes. É a obra-prima, né? Me lembrou, esse negócio dele me lembrou um depoimento de um piloto que jogava napalm, né? Que, de cima, ele achava que aquilo não era nada. E um dia ele viu de perto, viu do solo. Porque ele estava lá em cima, aquelas bombas napalm queimando tudo. Quando ele viu de perto, imediatamente ele se transformou. Aí foi um acaso absoluto, o caso desse soldado. Porque até aquele momento ele achava que estava ali salvando a humanidade lá na intervenção do Iraque, né? Eles não sabiam, obviamente, que havia 2 crianças dentro da van. Eles atiraram ali em cima, atira, eles pensaram que eram insurgentes. Na verdade, era o pai levando 2 crianças para a escola. Isso é que é incrível. O pai dele parou, o pai das crianças, parou a van ali para socorrer um homem que está arrastando. Na matéria a gente mostra a sequência inteira na entrevista. Aliás, essa vai ser a primeira, fazer propaganda de novo aqui da Globo News. A primeira vai ser essa, sábado, às 8h05 da noite, com reprise à 00h30. Então, quando ele chegou, aquele soldado, ele olhou dentro da van, viu as 2 crianças, então foi aquela coisa que você toma, aquela decisão naquele momento que muda a sua vida, né? Ele poderia ter outros soldados que vão embora, que não fazem nada, outros disseram esse absurdo a ele, tipo, você devia ter atirado, que aquilo eram futuros terroristas, mas ele teve esse lado humano dele, vamos dizer assim, se acendeu ali, ele esqueceu toda a coisa militar, porque pela regra militar você não vai socorrer um inimigo, entre aspas, né? Não se faz isso, está errado aquilo. Mas o que valeu ali foi a solidariedade, o espírito de humanidade, ele salvou as crianças. E a boa notícia disso tudo é o seguinte, as crianças se salvaram. Ele disse que depois não soube o destino, entregou as crianças, foram socorridas no hospital. O pai morreu das crianças, mas o Wikileaks postou no site, tem uma foto das 2, o menino ficou ferido e tal, mas está recuperado e se salvou. E ele diz, o soldado, que quando ele viu as crianças, se lembrou dos filhos dele, que ele tem. Isso pesou muito também, né? Bom, evidente. Filhos, crianças. Tem uma frase famosa do Churchill que diz o seguinte, antigamente a guerra era cruel e gloriosa, hoje ela é cruel e uma carnificina, uma coisa pavorosa, porque antigamente os exércitos lutavam, agora não, os caras entram e metralham, e agora então, coisa que o Churchill não pegou,
É que você não se arrisca ali. Quando você está ali... Tá lá em claro cima no que helicóptero. morreu muito americano lá, claro. Sim. Até eu acho que O mais do cálculo que são- divulgaram. Não, o cálculo oficial, o New York Times publica quase toda semana um quadradozinho com o número de mortos do americano. Tem 5 mil soldados americanos mortos, mais ou menos. 40 mil ficaram feridos. Calcula-se em 10 mil o número de soldados iraquianos mortos e em 100 mil o número de civis iraquianos mortos, deles a intervenção, até hoje que não acabou ainda, né? Escuta, e o Bush? Você entrevistou o Bush? Como é que foi? Não, gostaria muito. Mas a gente entrevistou assessores diretos do direto. George Bush. Um deles, chamado Richard Clarke, ele era uma figura importante na hierarquia do governo Bush, que ele era o chefe do Serviço de Contra-Terrorismo do Conselho de Segurança Nacional. Ele estava na Casa Branca no 11 de setembro, né? E ele faz Depois ele rompeu com o governo, eu acho que é por causa desse rompimento que ele dá entrevistas, ele não falaria essas coisas. Mas eu contei a ele. Eu disse que no dia, no 11 de setembro, quando o Bush voltou para a Casa Branca, como é que foi o senhor, o que é que ele disse ao senhor? Aí ele disse, primeiro eles recomendaram ao Bush para não voltar, né? Não sei se você se lembra disso. O Bush estava na Flórida e o Conselho de Segurança falou, não volta agora. Ele estava num colégio, Estava, exatamente. falando para crianças e ele não se alterou. Não, o assessor chega no ouvido dele e diz, o segundo avião bateu nas Torres Gêmeas, a América está sob ataque. A frase literal foi essa. Então ele ficou com a cara meio de paisagem ali, não reagiu. Para ver que sempre foi meio de paisagem. Mas ele deu uma entrevista há poucos dias à imprensa americana, dizendo que ele não teve uma reação, primeiro que ele não quis transmitir um pânico e insegurança, né? Mas esse assessor disse que o Bush voltou para a Casa Branca, né, finalmente à noite do 11 de setembro, fez um pronunciamento à nação e quando acabou o discurso, lá nos bastidores, o bom das matérias é você tentar descobrir as cenas dos bastidores, geralmente são as melhores, né? Então ele disse que o Bush chamou num canto e disse, o Saddam Hussein está por detrás disso? Então não está, né? Não estava. O Saddam Hussein depois não tem nenhuma relação, não tem relação com o Hussein. Mas ele sentiu, ele disse que ele estava esperando que o Bush esperava que ele dissesse, não, o Iraque foi o Iraque que fez isso. Que ele estava esperando, desde o início do governo Bush, na verdade, antes do 11 de setembro, qualquer pretexto, né? Porque tem uma explicação para isso, que às vezes a gente... Petróleo e pai, não tem? PP? Não, o petróleo até o assessor do Bush, que era o segundo homem do Pentágono, a gente entrevistou também o Douglas Feito, ele ficou até levemente irritado quando eu perguntei a ele. Eu digo, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é razoável. O petróleo estava por detrás disso. Aí ele me disse em outras palavras o seguinte, que os americanos não costumam roubar petróleo dos outros. E realmente, talvez, pode ser até que daqui ao dia apareça um relatório secreto dizendo que o petróleo está... Mas aparentemente não. Sabe qual foi o motivo? Esse Richard Clarke deu uma explicação que pode parecer politicamente incorreta. Ele até disse, eu fui muito criticado por essa metáfora que eu usei. Ele falou, sabe o que foi que aconteceu no Iraque? O seguinte, o Bush tinha acabado de tomar posse, né? Tomou posse no começo de 2001 e em setembro veio o ataque. Então, ele sabe o que foi que aconteceu no Iraque? É o seguinte, ele sabe o que diz, porque ele era chefe do Conselho de Segurança do Serviço de Contra-Terrorismo. Ele disse, você imagina um aluno novo na escola, primeiro dia de aula do aluno. Quando chega no intervalo, na hora do recreio, chega lá alguém e dá um soco no nariz desse aluno. Ele volta para casa com o nariz sangrando. No dia seguinte, ele volta para a escola, aí na hora do recreio, ele olha assim e diz, quem é o mais forte daí? Eu não vou nem dar um soco no cara que me deu o soco, vou pegar logo quem é o mais forte. Aí vai lá, chega no mais forte e, puf, aí os outros ficam, peraí. Então isso foi isso que o Bush fez no Iraque. Mas ele foi dando mais fraco. Não. No caso do Iraque, eles que era o maior exército daquela região, era o Iraque. Claro que isso é uma comparação, vai ser discutível, mas ele diz o que aconteceu foi isso, os Estados Unidos atacaram logo o Iraque, isso é bom. Para com isso, vocês não estão brincando. Mas não tem nenhuma ramificação familiar aí, o fato do pai não ter... ele querer terminar uma coisa que o pai não terminou? Pode ser, mas o que aconteceu, a explicação assim, geopolítica da história é o seguinte, esse assessor do Bush, o Douglas Feito, diz o seguinte, o que foi que aconteceu? Todo mundo sabia que a base da Al-Qaeda estava no Afeganistão, né? Então, em questão de dias, realmente, aí era indiscutível. Eles foram lá e derrubaram o governo talibã, que dava guarda ao Al-Qaeda, e acabou a brincadeira no Afeganistão. Então ele disse qual seria, isso eu estou falando aqui, a lógica do governo Bush, não sou eu que estou. Ele disse qual seria o próximo ponto de atuação do terrorismo contra os Estados Unidos? O Iraque. Eles chegaram a essa conclusão. Então resolveram partir para o Iraque. Eu até perguntei por que não, por que vocês não... por que o Iraque e não a Coreia? Outro inimigo qualquer, né? Coreia do Norte, ou sei lá o que, Síria, Líbia. Ele disse, a gente estudou
todas as possibilidades e, inclusive, tem uma referência indireta ao Brasil nessa brincadeira, né? Ele disse que o Bush queria... Ele chegou para o Bush e disse, olha, se você quiser combater, uma coisa é combater a Al-Qaeda, lá no Afeganistão. A outra é declarar guerra global contra o terrorismo. Se você quiser fazer um combate global ao terrorismo, você tem que se ocupar de outras coisas, o Hezbollah, por exemplo. E eles têm bases de financiamento, pelo menos, isso é que ele transmitiu ao Bush, aqui na Tríplice Fronteira, no Brasil. E ele até disse, meio brincando no fim, ele falou, felizmente o Bush não pediu que a gente fosse até a Tríplice Fronteira aqui, né? O Brasil, Paraguai e Argentina, para caçar militantes possíveis do Hezbollah. Mas o Iraque a decisão foi aquela, e o Bush disse a eles, olha, vocês o que precisarem de tropa, de dinheiro, de recursos, o que está liberado, estamos em guerra e não podemos deixar que isso aconteça de novo. Aí um assessor disse a ele, peraí, mas o senhor não pode, a gente não pode retaliar, não é tão simples assim. Aí tem uma frase que eu acho até que a gente copiou esse trecho também aí, que o Bush virou para ele e falou, eu estou pouco ligando para as leis internacionais, a gente vai fazer o que a gente quer e vamos resolver esse problema. Vamos ver essa frase. Na entrevista... Essentially said, to hell with the law, the international lawyers. We're going to do what we want to do, and I don't give a damn about international law. Esse é o Richard Clarke. Que beleza. E é um presidente que tinha, me parece que era o QI mais baixo de todos os presidentes, era um QI de 80. Não era conhecido pelo brilho intelectual, e o pai era, não. Era melhor, tinha 85. Mas é engraçado, a justiça se faça num ponto seguinte, o 11 de setembro mudou completamente a visão do George Bush, que era um cara provinciano, todo mundo sabia, ele não tinha nem saído dos Estados Unidos, né, quando ele assumiu a presidência, ele era político meio provinciano. Não tinha saído nem do Texas, eu acho. Provavelmente é pouco, né, mas ele deu entrevista nos próprios debates na campanha, aliás, um dos programas que a Globo News já levou a trata desse assunto, ele era completamente diferente, ele dizia, eu não acho que os Estados Unidos devam ir para os outros países dizer o que é que eles devam fazer. O Bush... Antes, óbvio, isso durante a campanha, né? Quando veio o 11 de setembro, aí mudou tudo. Você chegou a entrevistar um piloto que levantou para... Como é que é essa história? Não, porque isso é o lado pouco conhecido, é que é o seguinte, quando houve, todo mundo se lembra, obviamente, do 11 de setembro, houve aqueles 2 aviões que atingiram as Torres Gêmeas, depois um avião atingiu o Pentágono e, por último, um avião que estava se dirigindo a Washington. E pouca gente sabe o seguinte, houve uma mobilização militar dos Estados Unidos para tentar interceptar esses aviões. E eu sempre tive a curiosidade de entrevistar um desses pilotos que levantaram, eles chegaram a levantar voo para tentar interceptar, e o Bush deu, porque isso aí não é qualquer um que pode dar essa ordem, só o presidente. Ele deu ordem para que um avião, porque primeiro veio a ordem, todos os aviões tinham que pousar, né? Tinha, parece, se eu não me engano, 4.000 aviões voando, de todos os tipos, sobrevoando no território americano. Depois que eles viram que aquilo era um atentado, todo mundo tinha que pousar. Quem continuasse no ar, eles iam abordar. E se a pessoa não respondesse, ia ser, mesmo que fosse um avião lotado de passageiros. Isso é que o grande drama desse piloto era esse, derrubar um avião lotado de passageiros para evitar um mal maior depois. E eu consegui um contato com um desses pilotos, né? É engraçado que foi através desse serviço que eu te falei no começo, que a gente vai cascaveando na internet, eu descobri, o nome dele não está na lista, mas nesse serviço que você paga uma besteira lá, eu consegui o nome dele, fiquei com medo de ligar, porque ligar para a casa do cara, você está arriscado a levar fora, aliás, já levei um bocado, né? O cara, não quero falar, bufo, é melhor você procurar no emprego dele, né? Mas eu consegui o telefone dele, aí liguei. Aí foi engraçado, fui logo pedindo desculpas, né? Olha, desculpa, eu estou falando aqui do Brasil, sou um jornalista, a mulher dele que atendeu. Eu queria, a senhora pode me dar o telefone do escritório dele? Aí ela virou, parece mentira, mas ela virou, falou, Mark era o nome dele, estava de lado o cara. Aí ele veio e me atendeu, ele tem até um vozeirão meio de locutor de FM, ele fala alô e tal. Aí eu disse, eu expliquei o que era, olha, desculpa eu ligar para sua casa, eu sei que isso não está certo, mas eu expliquei, fiz aquele drama todo, né? Jornalista brasileiro, a gente queria muito ouvir o senhor e tal. Aí ele falou, você tem o telefone do meu escritório no Pentágono? Mesmo assim, eu falei, óbvio que não, né? Aí ele me disse, anota aí. Aí me deu o telefone do chefe dele, e a gente então acionou o escritório de Nova York, a produtora Ana Kamandukai, a gente marcou, fez essa operação de gravar a entrevista, e essa entrevista foi gravada no Pentágono. E foi uma experiência incrível ter entrado no Pentágono, claro, né? E foi engraçado porque quando acabou a entrevista eu disse a ele, olha, muito obrigado pela entrevista, desculpe meu atrevimento de ter ligado para sua casa, eu sei que isso não é certo, seu nome não está na lista. Aí ele falou, isso é assim que a gente consegue as coisas. Foi uma boa lição para mim, né? Ser cara de pau, às vezes, funciona, né? Mas a gente conseguiu... Teve até uma coisa engraçada na entrada do Pentágono, que a gente ficou imaginando a segurança lá, né? Para entrar, né?
Aí a gente chega lá na entrada, você passa por aquele detetor de metais e tal, e você só entra lá com 2 documentos de identidade. Isso é que eu achei estranho. Por exemplo, você tem que dar o seu passaporte e outro, carteira de identidade ou carteira de motorista. Eu fiquei imaginando por quê, eu não entendi até agora. Porque se eu conseguir falsificar um passaporte, eu falsifico 10 mil carteiras de identidade, né? Mostrei lá a minha carteirinha do Instituto Félix Pacheco, lá do Rio, minha carteira de identidade. A gente entrou, só podia gravar numa sala lá, onde ele deu uma entrevista, né? E ele contou essa... Porque aí é aquela mentalidade militar, né? Eu perguntei, você teve tempo de pensar sobre isso, de que você iria bater um avião? Eles levantaram o voo, esse avião F-16. O avião estava desarmado, essa é a história da Guerra Fria, né? Ele falou o seguinte, quando acabou a Guerra Fria, houve um certo relaxamento, porque antigamente tinha os inimigos, a União Soviética, os russos iam invadir os Estados Unidos. Quando acabou, eles relaxaram um pouco e não imaginavam que houvesse um ataque nesse nível em território americano. Então, eles tinham 5 minutos para levantar voo, né? Ele falou, tem um avião, foi desviado, vamos ver o que está acontecendo. Levanta voo e vocês têm que levantar voo agora, o serviço secreto falou. Ele subiu sem armas no avião, não estava armado de mísseis. Então, eu perguntei, o que você ia fazer então? Ele falou, olha, se eu conseguisse abordar, só que quando ele chegou era tarde. O avião já tinha chocado contra o Pentágono. Ele disse, se eu conseguisse, a gente ia tentar contato. Obviamente, eles não iam responder, né? Porque não ia ficar conversando com os terroristas. Olha, estamos aqui voando e tal. Eles iam primeiro encostar no avião e bater. Ele falou, eu ia literalmente jogar o meu avião contra o dele e ele ia se ejetar. Eu fiquei imaginando logo, ele ia morrer também. Ele falou, não, eu ia me ejetar. E ele disse que era uma ordem. Militar não existe para discutir ordem, né? Você cumpre, né? Então você não é militar. Então ele disse, eu estava no ar. Se eu recebo uma ordem superior, o presidente da República decidiu que a gente vai derrubar um avião, você não vai lá fazer filosofia lá em cima, né? Então, então ele disse que derrubaria o avião. Depois filosofa. Ele disse que depois seria um problema. Realmente, você imagina, né? Você derrubar um avião com crianças, gente inocente, mas iria evitar um mal maior em terra, porque esse avião, muitíssimo provavelmente, ia ser lançado ou contra o Capitólio ou contra a Casa Branca, né? Esse último. Os passageiros teriam invadido a cabine e derrubado o avião lá. Bom, eu conversei aqui com o jornalista Geneton Moraes Neto. Parabéns pela série. Vou acompanhar, como sempre, te acompanho na Globo News. Obrigado.